Boa noite. Meu nome é Tatiane Ramalho, mas vocês podem me chamar de Tati, tá certo? Sem muitas formalidades. E a gente vai estar trabalhando com a disciplina Direito Administrativo. Antes da gente introduzir o nosso assunto, o nosso tema da aula de hoje, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre como a gente vai desenvolver esse trabalho, tá bom? Muitos de vocês talvez nunca tenham estudado Direito Administrativo. Alguns de vocês já vêm aí de algum estudo anterior, aí, por exemplo, para o concurso da PM, ou já está aí desenvolvendo algum trabalho iniciado já para alguns concursos. E o que eu sempre digo aos meus alunos no primeiro dia de aula? Primeira observação. Quem nunca estudou direito, como é que fica? Como é que eu tenho que estudar? Quais são as estratégias, tá? Eu sempre digo no primeiro dia de aula para o meu aluno do concurso que eu, na verdade, aqui não sou professora. Infelizmente, amo o magistério. Mas numa sala de concurso público, nós somos apenas instrutores. Eu estou aqui para instruir a vocês aquilo que é necessário e importante para uma prova do concurso. Por que eu estou dando esse alerta? Principalmente para a prova da área jurídica, para as disciplinas de direito, que são bastante instigantes. Então, às vezes, a gente quer trazer para a sala de aula muito do que está acontecendo no nosso dia a dia. Acontece bastante com penal, por exemplo. A gente quer trazer o que está na série, na novela, no filme que a gente assistiu. E, às vezes, não é isso que é cobrado na prova do concurso. Em direito administrativo, acontece muito de eu estar dando a aula, explicando determinado assunto, e alguém já é servidor, ou então tem um pai, a mãe, o avô, a tia, o vizinho, um primo que é servidor e diz assim, mas a professora está falando isso, mas não é assim. Minha tia trabalha 20 anos no Estado, minha tia trabalha 30 anos, minha madrinha tem 30 anos de Estado e ela está falando aí uma bobagem. Às vezes, pessoal, infelizmente, muitas vezes o que está na prática não é o que está na prova. Então, o foco da nossa disciplina é entender o que o examinador pergunta. Então, nós precisamos focar na prova, no que tem sido questionado nas últimas provas dos concursos para os quais vocês estão aí estudando. Por que eu estou falando para os quais e não estou falando exatamente da Guarda Municipal, que é o nosso foco principal? Claro que a gente vai seguir essa linha, mas é importante a gente lembrar que o último concurso da Guarda Municipal de Alagoas tem 12 anos. E a Guarda Municipal, enquanto estrutura, mudou muito desde então, inclusive constitucionalmente. Ela tinha um papel e hoje tem outro. Então, possivelmente, o concurso da Guarda vai ter como parâmetro, sim, o concurso da Polícia Militar. Ou seja, os concursos para carreiras policiais. Então, a gente tem como parâmetro, tanto que o conteúdo programático que está para vocês é um conteúdo programático dos temas e das disciplinas que tem sido cobrado nas últimas provas. Então, isso é muito importante. E acredito eu que muitos de vocês não vão fazer ou não estão se preparando somente para a Guarda Municipal, mas para os outros concursos que aí estão. Então, primeira observação, o que a gente precisa saber? O que está na prática não é o que está na prova. A gente precisa focar no que está na prova. As dúvidas são sempre bem-vindas e vocês podem e devem perguntar. Mas, muitas delas, eu vou dizer para vocês o seguinte, isso não cai na prova. E a gente vai precisar focar no que cai na prova, certo? Então, essa é a primeira observação. Não estou dizendo que não possam perguntar e que não devam perguntar. É importantíssimo que perguntem, é importantíssimo que tirem suas dúvidas, seja aqui, seja através dos meus contatos que eu vou colocar daqui a pouco aqui no quadro, tá? Principalmente para quem não é da área jurídica, quem nunca fez concurso envolvendo a disciplina direito. Às vezes tem uma palavra que eu falo e que você não sabe o significado. E às vezes essa palavra pode ser a sua questão de prova. Quem já foi meu aluno aqui sabe que no primeiro dia de aula eu dou sempre esse exemplo. Uma aluna minha, estudando para concurso público, caiu na prova dela que o ato administrativo ilegal estava eivado de vício e deveria ser anulado. Eu falei isso em sala de aula. Só que quando chegou na prova, ela sabia, e a gente vai estudar isso aqui, que o ato ilegal deve ser anulado. Só que ela não sabia se eivado de vício era ilegal ou legal. Ela não sabia o significado da palavra eivado. E ela não me perguntou.
O fato de não ter me perguntado levou a ela a ter a dúvida e não acertar a questão na prova. Então, pessoal, é extremamente importante que vocês perguntem. Eu falei alguma coisa, se não quiser perguntar no momento da aula, manda um bilhetinho, manda um WhatsApp, eu vou deixar meu telefone aqui, manda um e-mail, ou vai nas redes sociais lá, manda um direct, manda alguma mensagem, mas não fiquem com a dúvida. Porque aquela palavra que eu digo, que pode parecer algo simples ou insignificante e que você não entendeu, pode estar contextualizada na sua questão e pode fazer o diferencial. E eu digo isso sempre, já repeti isso algumas vezes. Muitas situações em provas de concurso, a prova é muito mais de português do que de direito. Por isso a importância da disciplina português na vida de vocês. CAIE é muito mais importante na vida de vocês do que eu. Por quê? Porque a disciplina dele vai dar a base não para a prova só de português, mas para a prova também de direito. Porque às vezes eu tenho que entender o que ele está perguntando. Eu tenho excelentes alunos e a PM foi um exemplo disso. Aqui no PhD fizemos turmas excelentes. E infelizmente alguns deles não obtiveram êxito e não foram aprovados. Porque estudaram pouco? Porque não são bons alunos? Não. Mas porque muitos deles, no momento da prova, não conseguiram colocar o conhecimento que adquiriram ali. Ou porque não entenderam o que estava sendo perguntado. Principalmente falando numa prova nível CESP, onde você precisa entender o que está sendo perguntado. O que ele quer de mim, o que o examinador quer de mim. Então isso é muito importante. Tirem as dúvidas de vocês em relação a isso. A terceira dica, a primeira delas foi, não confundam a prática com a prova. A segunda delas, é preciso tirar as dúvidas, principalmente de expressões que a gente não conhece da área jurídica. E a terceira delas, resolver questão. Não adianta estudar, saber, achar que sabe, entender a aula e não treinar, e não responder questão. Se você não coloca o seu conhecimento em prática, esse conhecimento fica ali, ó, de forma... ele não é aproveitado. Ele não é produtivo, na verdade. É um conhecimento que não traz a produtividade exigida. Então, pessoal, é extremamente relevante responder questões. Na turma anterior, na turma da PM que nós tivemos aqui no PhD, Jales fez algumas turmas de final de semana só de questões. E quem estudou conosco lá viu que, pelo menos em direito administrativo, todas as questões e os temas que respondemos em sala de aula caíram os mesmos temas. Inclusive, teve questão que foi igualzinha de que a gente resolveu, tá? Igualzinha que eu digo, mudou uma coisinha ou outra, mas o contexto era o mesmo. Então, respondam questões. No material de vocês tem questões, mas nós não vamos nos limitar a essas questões que estão aí. Eu trarei questões em sala de aula e vou também estar disponibilizando para vocês, tá? Questões para que vocês treinem. Vamos responder tudo? Não. Eu estou dizendo assim, eu junto com vocês. Mas eu vou disponibilizar o material e cabe a vocês a treinarem e trazerem as dúvidas, tá? Como nós não temos data marcada, apenas o TJ de Alagoas, que hoje foi aberto, e aí nós temos apenas um marco aí, que seria 25 de março, para aqueles que estão aqui e que vão fazer essa prova, e aí a gente vai depois conversar um pouco sobre isso, não hoje, mas aqueles que vão, a gente não tem um edital, então é mais fácil da gente trabalhar e de vocês estarem treinando e tirando essas dúvidas. Então, boa noite, querido. Então, é extremamente relevante responder questão. Pessoal, eu dou aula para concurso público há 16 anos, tá? Vou fazer 16 anos agora, em 2018, em que eu entro em sala de aula para concurso público. Tenho excelentes alunos que passaram, tenho excelentes alunos que perderam, tenho alunos que estão estudando há 10 anos, tá? Para concurso público. Tem uma aluna, inclusive, que eu tenho um carinho enorme por ela. E já passou em alguns concursos, mas não passou ainda no que ela quer. Ela quer PRF. Ela é minha aluna da PRF desde 2008. 2008, 10 anos, isso mesmo. Ela é minha aluna da PRF desde 2008. Qual o problema da Lud, que é uma aluna minha lá de Salvador? Ela tem dificuldade de responder questão. A menina sabe muito. Mas eu falei, Lud, você precisa responder questão. Ela mudou agora a estratégia dela. Porque ela sabe muito, mas ela não coloca, ela não consegue compreender o que CESP coloca. O que CESP diz ali, e só treinando. Então, claro, só resolver questão basta. Tem gente que consegue, eu conheço gente que já passou em prova só resolvendo questões. Mas não vamos confiar nisso. É óbvio que eu preciso de um embasamento teórico, mas eu preciso responder questão. E aí vai a minha quarta dica.
Cuidado! Resolver questão não é sair por aí pegando tudo que é questão, respondendo, dizendo, respondi 50 questões hoje. Acertei. Não adianta. Você tem que responder a questão, olhar o que errou, olhar o que acertou, analisar a questão e estudar pela questão. Se você não faz isso, acontece o que aconteceu com alguns alunos meus da PM. Pega qualquer prova, é nível médio, excesso, pega qualquer prova e começa a responder. O que acontece? Ele não viu, por exemplo, que era uma prova da OAB. E o conteúdo programático exigia o estatuto da OAB. Aí ele achou que era direito penal, na verdade, que eu também dou aula de penal. Aí ele chegou e fez assim, porque o advogado tem direito a ver tem acesso a todo inquérito policial. Eu digo, não, a súmula tal do STF hoje, o entendimento, que ele tem sim acesso a usar. Aí eu fui explicar a ele, matéria de direito penal. Professora, aqui o gabarito certo. Eu falei, peraí, que prova foi essa? Era uma prova da OAB. Que exigia, e lá em cima dizia, de acordo com o Estatuto da Ordem. Opa, se é de acordo com o Estatuto da Ordem, que não cai na prova de vocês, eu tenho que responder de acordo com o Estatuto da Ordem. Então, o aluno, ele pega qualquer questão de qualquer jeito e fica ali, às vezes, até brigando com o gabarito. Eu tenho que pegar a questão para treinar, conhecer a minha examinadora, mas saber qual é o conteúdo programático, aonde eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que está se perguntando aquilo e, principalmente, contextualizar a questão. Chegou ao ponto de eu ter que dizer para o aluno que eu só vou... esses dias mesmo aconteceu isso. Mandaram uma pergunta para mim, até de um tema que a gente vai ver daqui a pouquinho. E eles disseram assim, Tati, eu não entendi essa questão, qual é o gabarito? Aí eu disse qual era o gabarito, né? Aí depois, não é esse não, aqui, ó, a banca examinadora... Ele já sabia qual era o gabarito, mas ele colocou, né? Aqui, a banca examinadora colocou que o gabarito é tal. Eu digo, olha, eu não concordo com o gabarito da banca examinadora. Acontece isso, eu não concordo. Mas ela disse que é assim. Eu digo, olha, mas hoje existe divergência. Aí eu perguntei, qual é a banca e qual foi a prova? Porque existe direito, vocês vão encontrar isso. Existe divergência. Eu falei para ele, existe divergência. Uma minoria entende como está aí nessa banca. Eu preciso saber qual é a prova, porque a depender de qual é a prova e depender de como foi perguntado aquele enunciado lá em cima, eu vou saber qual é o gabarito. E eu cheguei ao ponto de dizer, olha, eu só vou responder agora algumas questões se vocês me disserem qual é a origem da questão. Porque o aluno, na verdade, está querendo ela me pegar e acontece isso. Mas, enfim, qual é a minha quarta dica para a gente finalizar aqui e iniciar os nossos trabalhos? Tem que resolver questão, mas tem que resolver questão com inteligência, com estratégia, tá? Não é simplesmente responder, é responder e estudar pelas questões. Estou à disposição de vocês, vou disponibilizar material, vou estar colocando, inclusive agora aqui, os meus contatos, tá? Para que vocês possam tirar as dúvidas, mandem as questões. Apenas peço, se eu não responder no mesmo dia, tá? Me deem um pouco de tempo, porque eu trabalho em outras coisas, eu dou aula em outros lugares, eu sou mãe, tá? Tenho 2 filhos, tenho um filho de 8 meses. Então, assim, às vezes, aconteceu, eu estava amamentando até pouco tempo atrás, infelizmente parei. Tive que parar por questão de saúde mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu, às vezes, estava amamentando e o aluno mandando, sim, professora, e aí? Sim, professora, e aí? Aí eu peguei e falei assim, agora eu estou amamentando, né? Teve um dia que não dá para poder falar agora. Isso era 00:30, mais ou menos. Mas podem mandar. Não estou dizendo que não podem mandar. Inclusive, a probabilidade de eu responder a você às 2 horas da manhã é muito maior do que responder às 2 horas da tarde. Porque geralmente é o horário que eu estou ali atualizando. Podem mandar. Apenas peço, se eu demorar mais de 24 horas para respondê-lo, mandem novamente. Porque vai ficar lá embaixo, eu não vou ver. Eu não vou sair procurando por aí qual foi a mensagem que eu não respondi. Porque às vezes eu olho, minha filha olha, fica azulzinho lá, mas eu não voltei a olhar. Então, a responsabilidade é de vocês. Se por acaso passar mais de 24 horas, mandem novamente. Tati, estou reiterando. Tati, tem como me responder? Que horas eu posso mandar a mensagem de novo? Tá certo? Então, aqui está o compromisso de vocês. A culpa não vai ser minha. Se eu estou me disponibilizando os meus contatos, é porque eu estou me colocando à disposição de vocês para isso. Mas cabe a vocês utilizar deste instrumento que eu estou aí oferecendo a vocês, aí de forma devida, tá certo? Eu estou também nas redes sociais, eu estou com um canal no YouTube, onde nós temos diversos vídeos relacionados aos nossos temas. Então, quem quiser e tiver vontade aí, dá uma olhada lá, que é bem interessante, porque eu pego tópicos importantes para estar esclarecendo para vocês. E nós vamos intensificar
um quantitativo de vídeos para vocês futuramente, tá certo? Eu dei uma parada porque realmente a PM sugou demais, não é, professor? E aí nós tivemos que, eu tive que dar uma parada para minha família e tudo, tive alguns contratempos também, mas eu vou estar voltando a estar alimentando o canal do YouTube com vídeos. Inclusive, vocês receberão material de questões, onde todas as questões terão QR Code, onde vocês vão colocar lá, vão baixar, QR Code é gratuito, do celular você vai pegar no papel, porque eu gosto do papel, né? Aí vocês vão pegar a questão no papel, responder, depois vão botar o QR Code, vão direto para o vídeo que responde aquela questão. Já estou preparando esse material para a turma de vocês aqui do PhD, tá certo? Então, quais são os meus contatos? Tá aqui, vou colocar, esse é o meu telefone, 7290. Eu peço que identifiquem, que coloquem lá, ó, Tati, sou aluna do PhD noturno, da nova turma aí de carreiras policiais, tá certo? Oi. 82, é 82, esse é 82, tá? Aqui está o meu e-mail, hoje quase vocês não usam e-mail, né? Mas tá aqui, professora Tati, é com Y, tá? Brito, @gmail.com. E eu tô lá no Face e no Insta, como Tatiane Brito Ramalho, tá? Também com Y, tudo junto aqui. No Insta, pessoal, nós temos vários comentários de questões, dicas também. Tem lá a questão e o comentário para vocês, tá? Alguns pontos importantes que vocês precisam ler nas leis. Tudo isso está lá nesse material para vocês, tá certo? Nas redes e nos contatos para vocês. Então, qualquer coisa é só entrar em contato para a gente poder estar criando aí essa troca de aprendizado até a felicidade de receber de vocês as mensagens de aprovação, como aconteceu na PM, onde eu recebi várias mensagens, alguns não passaram, mas fecharam direito administrativo, e não tem gratificação, não tem aí reconhecimento maior do que essa do fato de ter aí um aluno que conseguiu assimilar as informações e as instruções que a gente passou aqui para vocês, tá certo? Combinado? Alguma dúvida? Vamos lá. Nós vamos então agora começar o nosso tema. O nosso primeiro tema é o regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo, ou chamados princípios básicos da administração pública. Esse tema está praticamente em 100% dos concursos públicos que cai direito administrativo. É muito raro você encontrar uma prova que tenha direito administrativo, que direta ou indiretamente não pergunte sobre o regime jurídico ou chamados princípios, tá? Então, esse é o nosso primeiro tema. Eu vou colocar aqui. Já anotaram? Posso apagar aqui, pessoal, para poder ficar no... Posso apagar? Vou colocar aqui, tá? O nosso primeiro tema é o chamado regime jurídico administrativo. Então, vamos lá. Só que antes de falar do regime jurídico administrativo, ou também o denominado princípios básicos da administração pública, nós precisamos entender por que a gente estuda direito administrativo. Por que é uma disciplina, assim como o português, que está em toda a prova? Né? Praticamente toda a prova tem. Porque vocês estão almejando fazer parte da administração. Vocês querem compor a administração. E se eu vou trabalhar na estrutura da administração, eu preciso entender um pouco sobre ela. Eu preciso entender como é que as coisas funcionam lá. Certo? A primeira informação, que na verdade é muito mais de direito constitucional do que de direito administrativo, é entender que a estrutura do nosso país, hoje, nós temos os chamados 3 poderes. Alguns chamam de princípio da tripartição dos poderes. O que significa essa tripartição? Isso vem, lá desde Aristóteles, mas um cara chamado Montesquieu, através de um livro, O Espírito das Leis, que você não precisa saber o nome, apenas aqui a título de informação, ele veio dizer o seguinte: olha, quando uma pessoa, ela
o ser humano, quando ele acumula em si várias responsabilidades, vários poderes, a tendência é que em algum momento ele venha abusar desse poder. Se uma mesma pessoa elabora a lei, uma mesma pessoa executa essa lei e uma mesma pessoa julga os problemas existentes com essa lei, vai ter uma hora que ela vai fazer, se é ela que vai executar a lei, vai fazer só leis favoráveis. Se é ela que vai julgar, ela só vai fazer julgamentos favoráveis. A tendência é natural. É natural. Quando você está com o poder nas mãos, ou quando você acumula essa responsabilidade, se você sabe que você vai conduzir, é normal que você chegue a algum momento e venha abusar desse poder. Não sei se alguns de vocês aqui talvez sejam pais e mães. Isso acontece muito nessa relação. Tem uma hora que se enche tanto você. Por quê? Porque eu sou sua mãe, acabou. A minha mesa, mãe, mas por que isso? Por que não? Por que não sei o que? Aí tem uma hora que você fala assim, por que eu sou a mãe e acabou? Na verdade, eu já estou começando a abusar do poder, né? Porque ela está querendo saber o porquê daquele não. E eu já digo para ela que assim, eu é quem mando, você é quem obedece. Então, se sou eu quem manda e você que obedece, agora fica quieta. E não questiona mais. Perceba que chega no momento que até sem querer você acaba abusando deste poder. Então, o que se diz, o que esses autores e o que a doutrina dizia e diz, né, na verdade? Que é necessário para o desenvolvimento de uma nação e principalmente de uma nação que se propõe a ser democrática, como a nossa, que haja a divisão dos poderes. Na verdade, o poder é uno, emana do povo, né? Aquela poesia linda que está lá na Constituição Federal, lá desde o seu artigo 1º. Mas nós precisamos dividir as funções. E, portanto, nós temos atualmente o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses são chamados os 3 poderes, que são independentes e harmônicos. A gente vê a harmonia direto na televisão. Harmônicos entre si. É o que está na Constituição Federal. E o que me interessa isso o que interessa isso para a nossa aula? Quando a gente fala dessa tripartição dos poderes, inclusive isso deveria ser ensinado no nível ensino médio, porque muita gente não conhece a estrutura do nosso Estado. Não sabe que quando eu falo em poder executivo, e isso vai ser importante daqui a pouquinho, quando eu falo de poder executivo, quando eu falo de poder judiciário, quando eu falo de poder legislativo, eu, na verdade, estou falando que cada um desses foi criado para ter uma função típica. Ao poder executivo foi dada a função típica de executar, de administrar. Aqui eu tenho a chamada função administrativa. Nós temos ainda o poder judiciário, que foi dada a função típica de julgar, a função jurisdicional, que é a função de julgar. E nós temos o poder legislativo, que foi nos dada a função típica de legislar, que é criar leis. O que é legislar? É criar leis. Então, nessa tripartição dos poderes, estabelecido pela Constituição Federal de forma expressa, eu tenho essa divisão de funções. A função típica do executivo, que é a função administrativa. Nós temos a função típica do judiciário, que é julgar, e a função típica do legislativo, que é legislar. Certo? Só que acontece, essas funções, essa divisão, era para quê? Olha, um faz a lei, o outro administra, e se tiver problema na aplicação dessa lei, tem que ter alguém que julgue. E tem que ser instituições separadas, independentes e harmônicas entre si. Certo? Agora, essas 3 funções, divididas nesses 3 poderes, chamados poderes do Estado, elas são funções típicas. Não significa dizer que quem julga também não administre. Que quem legisle também não julgue. Ou que quem administre também venha a julgar e a legislar.
Como assim, Tati? Não entendi. Onde eu quero chegar com isso? Hoje, quando falamos de administração pública e do direito administrativo, que é a nossa disciplina, estamos falando do estudo de regras, normas, princípios dos órgãos e agentes que compõem a chamada administração, certo? Nós teremos uma aula só para falar da organização da administração. E ao mencionar a expressão administração pública, em regra, estamos falando do Poder Executivo. Estamos falando da estrutura do Poder Executivo, que é a União, através da União aqui com U maiúsculo, estados, os chamados estados-membros, os municípios e o Frankenstein, Distrito Federal. Por que Frankenstein? Porque o Distrito Federal é uma junção de competências do município e dos estados. É uma invenção da Constituição que virou aquela monstruosidade, literalmente, que é hoje. Ele é uma mistura de tudo, o Distrito Federal. Vocês vão estudar aí, lá em Constitucional, em Organização do Estado, e muita gente fala, Tati, não entendo isso aqui. Realmente, ninguém entende, né? Tem que saber só, tem que decorar o que está ali. Mas, enfim, iremos estudar a administração direta, que é a União, Estado, Município e DF, que compõe esse poder executivo, a quem incumbe como função típica executar, administrar. É ele quem conserta a rua, tá? É ele que vai dar o saneamento básico. Não é o vereador. O vereador, claro, pode propor leis que vai dar ao prefeito instrumentos para executar. Infelizmente, a nossa sociedade não tem essa visão separada de quem é legislativo, de quem é executivo e de que faz o judiciário. Sempre conto, e quem já foi meu aluno sabe dessa historinha. Quando eu escolhi fazer direito, né, minha família ficou horrorizada. Meu pai não queria de jeito nenhum. A pior coisa que alguém podia ser na família dele é advogado, porque a família é toda de gente honesta. E para ele a advocacia era símbolo de desonestidade. Sem saber que o direito tem um leque enorme e que a advocacia não necessariamente, né, traz aí a desonestidade como a grande bandeira. E aí minha avó chegou para mim e fez assim, quando eu passei, eu tive que fazer o vestibular, eu comecei a dar aula desde 15 anos de idade, dando banca, que aqui chama de reforço escolar. Eu dava aula de química. Por que eu dava aula de química? Porque eu estudava num colégio que era muito bom para passar em medicina. Então, química e biologia. Porque meu pai, eles mesmo sem condição, a gente morava na periferia, ele disse, vou pagar a escola que está lá dizendo que passa em medicina. Ele queria porque queria que eu passasse em medicina. E quando eu passei, minha avó chegou para mim e fez assim, minha filha, logo, logo você chega para juíza, achando ela que, inclusive, a magistratura era uma ascensão da advocacia. É concurso público e você tem que ter vocação. A magistratura, inclusive, nunca foi algo que me encantou. É uma carreira muito bonita, mas eu não tenho aí essa vocação para a magistratura. Aí ela chegou assim e fez assim, quando você chegar para juíza, minha filha, tenho certeza que você vai ajudar a melhorar esse país, que essa menina é muito inteligente, muito boa, porque você vai fazer as leis melhores nesse país. Na cabeça da minha avó e na cabeça de muita gente, quem elabora a lei são os juízes. Então, a gente tem que ter, e na prova, a noção exata das funções típicas destes poderes. Por quê? Isso talvez não seja perguntado diretamente. Mas porque eu tenho que entender que o executivo é onde está a administração propriamente dita. No entanto, quem vai fazer o concurso do TJ de Alagoas no dia 25 de março de 2018 vai fazer o concurso para técnico ou para analista. E essa pessoa que vai fazer o concurso para técnico e analista não vai julgar. Porque quem julga são os juízes. Essa pessoa fará parte da estrutura do poder judiciário, que tem função típica de julgar, mas ela vai estar exercendo uma função administrativa. O técnico e o analista vai estar na estrutura do judiciário, mas não vai exercer a função jurisdicional. Vai exercer a função atípica do poder judiciário no que tange a função administrativa. Por que eu estou explicando isso? Porque o nosso tema de hoje, que é regime jurídico administrativo,
ou os princípios básicos da administração pública, essa administração pública não é somente, apenas, exclusivamente, expressões essas que caem na prova, do Poder Executivo. Olha o que eu estou dizendo. A gente vai estudar, a partir de agora, daqui a pouquinho, o regime jurídico administrativo. E lá vai cair, como já caiu inúmeras vezes, que o LIMP, o que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deverá ser observado exclusivamente pelo Poder Executivo, a quem cumpre a função típica de administrar. Falso. Ou que eles somente são observados, ou apenas são observados, aquele que compõe a administração pública propriamente dita. Falso. O regime jurídico administrativo deve ser observado pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, desde que ele esteja exercendo, qualquer um deles esteja exercendo a função administrativa. Quem quer que seja, que esteja no exercício da função administrativa, de forma temporária ou permanente, voluntária ou remunerada, não importa. Naquele momento, no exercício da função pública ou da função administrativa, deverá observar o chamado regime jurídico administrativo. Então, cuidado com as pegadinhas. Na prova, quando se fala que esse tema, regime jurídico administrativo, é apenas da administração propriamente dita. Porque aqui eu também tenho administração, aqui eu também tenho administração. De forma atípica, o judiciário administra, assim como também legisla. Por exemplo, quem vai fazer o concurso do TJ tem que estudar o regimento. Quem fez TRE tem que estudar o regimento do TRE. O regimento é uma norma, é uma legislação, não é lei propriamente dita. A gente vai falar sobre isso depois. Mas não deixa de ser uma forma de legislar. Quem foi que declarou o impedimento da presidente Dilma de continuar na presidência da República? Quem julgou foi o judiciário? Não. Quem julgou foi o legislativo, de forma atípica, porque a Constituição assim autoriza. Mas eles julgaram. Eles a condenaram à perda do mandato. Então, aqui eu julgo, aqui eu administro. Aqui eu administro, aqui eu legislo. Aqui eu julgo e aqui eu legislo. Eu tenho as funções típicas e cada um deles exerce de forma atípica a função do outro. E se eu exerço de forma atípica a função do outro, o tema regime jurídico administrativo, que está atrelado à ideia da observância dos princípios, vou botar princípios básicos, não vou botar o constitucional, porque também tem uns fora da Constituição, os princípios básicos da administração pública deverão ser observados por todos eles. E vou trazer, então, mais um exemplo para que vocês observem isso. E a gente depois vai mostrar, não na aula de hoje não vai dar para fazer isso, mas na próxima aula a gente já vai mostrar a vocês algumas questões que esse ponto foi questionado. Quando, ano que vem tem isso, né? Que já foi meu aluno, sabe desse exemplo que eu também dou, porque eu repito. Ano que vem é dia de você acordar, né? Na primavera do mês de outubro, feliz da vida, cedinho, para ir exercer a democracia. Você foi convocado para ser mesário na Justiça Eleitoral. E eu tenho certeza que vão com um sorriso no rosto ali beber a coca quente e comer o sanduíche gelado, né? Porque é o contrário, né? Devia ser sanduíche quentinho e a coca gelada. Você vai lá, aquele lanchinho, ficar o dia inteiro ouvindo aquele barulhinho da urna. Tririm, tririm, que já foi, sabe o que eu tô falando? Porque é insuportável aquele barulhinho o dia inteiro. Você não é servidor público, você não fez concurso público, nem quer fazer. Mas naquele dia que você acordou convocado pela Justiça Eleitoral, que é poder judiciário, naquele dia você é considerado agente público. Quem é agente público? Olha o nome. Agente, e aqui é agente junto, né? Agente é aquele que age em nome do poder público. Cuidado, que agente público não é sinônimo de servidor público. Todo servidor é também agente público. Mas agente público é um conceito amplo.
Envolve todo aquele que está exercendo uma função pública, ok? Nesse dia que você vai, e ano que vem vai ter isso, quando você acordar feliz da vida para ser mesário, você tem que observar o regime jurídico administrativo. Inclusive, se você praticar algum ato que viole os princípios básicos da administração pública, você pode responder por ato de improbidade administrativa, a Lei 8429, que cai inclusive no TJ de Alagoas. Não caiu na PM, mas vai cair lá no TJ de Alagoas. A lei, uma das leis mais belas que esse país já aprovou. Aí, proveniente da CNBB, uma proposta de lei que veio aí de iniciativa popular. A Lei de Improbidade Administrativa. Por quê? Você, temporário, não está recebendo nada por aquilo ali, vai ficar 2 dias depois de folga do trabalho por causa disso, mas, enfim, naquele momento você está exercendo uma função pública. Você está representando, você está agindo em nome do poder público. Então, deverá observar os princípios que regem a chamada administração pública. Ficou claro isso, pessoal? Então, vamos recapitular aqui, sistematizar o tema e a gente prossegue, tá certo? O que é que eu preciso saber nesse primeiro momento? O direito administrativo tem como ponto principal o estudo de normas, princípios, regras da administração pública. Existe a administração pública propriamente dita, que está aqui no Poder Executivo, mas existe a função administrativa. Os poderes do Estado são 3. De acordo com a Constituição Federal, nós temos o chamado princípio da tripartição, onde os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Esses poderes têm funções típicas, onde foi atribuída ao Executivo a função administrativa, ao Judiciário a função jurisdicional, que é julgar, e ao Legislativo a função legislativa, que é criar leis. No entanto, cada um destes poderes também exerce de forma atípica as demais funções. Então, não se esqueçam que todos eles poderão ser administração pública. Porque no momento em que, por exemplo, foi publicado o edital do concurso do TJ de Alagoas, a elaboração do edital, a dispensa de licitação, tudo isso é administrativo. Ali não estou julgando, ali eu estou executando, eu estou administrando. Então, todos os poderes exercem de alguma forma a função administrativa. E ao se falar em regime jurídico administrativo, estamos falando desse conjunto de princípios que regem a chamada administração pública. Mas o cuidado na prova é que, se afirmarem que essa administração pública se limita ao Poder Executivo, esta assertiva está falsa. Porque o regime jurídico administrativo deve ser observado por qualquer dos poderes, seja no âmbito da União, dos Estados, município e DF, no âmbito municipal, estadual ou federal. Seja nos poderes executivo, judiciário e legislativo. Seja quem é servidor ou quem não é servidor. Basta que qualquer pessoa, qualquer órgão, qualquer instituição esteja no exercício da função administrativa, a ela é de observância obrigatória o regime jurídico administrativo. Ok, pessoal? Então, tudo que veremos na aula de hoje e no nosso próximo encontro deve ser observado por todos que exercem a função administrativa e não somente pela chamada administração pública propriamente dita. Certo? E qual é esse regime? O que é esse regime? Como é que a gente vai começar o estudo desse regime jurídico, né? O que compõe? Que princípios são esses? Nós vamos começar, antes de falar, né, do LIMP, trazendo para vocês uma observação extremamente relevante, que também já foi objeto de questionamento em prova recentemente. E não só, e aí quando eu falo recentemente, não só CESP, Fundação Carlos Chagas, a própria FGV, a Sesgran Rio também perguntou, e a VUNESP. Todas essas examinadoras, de 2015 para cá, em alguma das suas questões, trazem um determinado entendimento que vai ser, para vocês, importante, tanto para a prova de constitucional quanto para a prova de administrativo. Cuidado, cuidado. Nós não podemos confundir a chamada hierarquia de normas com hierarquia de princípios.
A partir de agora, nós vamos estudar os princípios básicos da administração, certo? Existem princípios explícitos e princípios implícitos. Depois eu explico isso. Lá no artigo 37, caput, o que é caput, Tati? É a cabeça. É uma expressão em latim que significa a cabeça do artigo. Preciso decorar o artigo? Pessoal, é uma pergunta que sempre eu recebo dos alunos, principalmente quem nunca estudou da área de direito. Tenham calma, tá? Não precisa saber decorado, não estou falando assim, não precisa saber o número do artigo. Claro que tem artigo que você tem que saber o teor, o que está escrito nele. Mas saber...